Olá, como você está? Como tem sido esta semana? Depois do domingo onde nós tivemos o tema Enfrentando Tempos Difíceis. Vimos que várias pessoas têm enfrentado tempos difíceis por causa de medo, por exemplo, assaltos recentes ou medo de violência por outros motivos. Vimos também pessoas que estão ansiosas, preocupadas com o que ocorre no presente ou em relação ao futuro, insegurança, ansiedade, preocupações. Inclusive, algumas pessoas perguntando como eu vou lidar com a ansiedade neste tempo. Então, nós vimos esta mensagem, encontramos uma boa mensagem no Salmo 50:15, onde diz: invoca-me no dia da angústia, ou nos tempos de angústia. Eu te ouvirei e te livrarei, e tu me glorificarás, diz Deus. Hoje, nós vamos ter a continuidade deste tema, com o título O Poder da Fé em Tempos Difíceis. Hoje nós vamos ter uma grande, maravilhosa alternativa ou modo de encarar os tempos difíceis com o poder da fé. E que bom que você está aqui conectado conosco, que nós podemos estar conectados com Deus. E eu lembro que nós estamos conectados com pessoas lá do Maranhão, da cidade de Presidente Dutra, onde o amigo Gutenberg trabalha no hotel e também é agente de saúde. E ele enviou o nome de algumas pessoas que eu quero incluir aqui na saudação. O Guilherme Ferreira e o Rodrigo, que trabalham no Hotel Colibri, mesmo hotel onde trabalha o Gutenberg. Gutenberg, Guilherme e Rodrigo. Se um dia estiver indo para Presidente Dutra, vou telefonar e quero estar lá no Hotel Colibri, conhecer este hotel. E principalmente a vocês pessoalmente. E também o Gutenberg lembra aqui das suas colegas e seus colegas de trabalho como agente de saúde. Ana Cláudia, a Veridiana, que eu acho que é a Veri com quem para quem eu levei um material esses tempos, aqui de Teresina, mas que trabalha em Presidente Dutra, levou um material para o Gutenberg há tempos atrás. O Ariel Ortegas e o Raimundo Soledade. Então, pessoal que está em Presidente Dutra, ainda não conheço vocês pessoalmente, com exceção da Veri, mas fico muito alegre que a gente pode estar nessa conexão do amor de Deus. E também sei de pessoas em outras cidades, pessoas em outros estados e regiões do país que podemos estar juntos agora neste momento. E eu quero convidar também para você estar colocando o seu coração diante de Deus, para que você chegue e se apresente, se coloque diante de Deus assim como está. É o que nos fala esta música muito bonita. Vem, essa é a hora da adoração, que você certamente já conhece. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Sim, vem, achegue-se a Ele, deixe Deus achegar-se a você. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar.
quer fechar seus olhos e a gente orar? Senhor, são tempos difíceis. Cada um tem encontrado algumas dificuldades, ou talvez até muitas dificuldades, ou grandes dificuldades. Mas nós pedimos, fala-nos, age para conosco, alivia-nos, renova nossas forças, dá-nos boa orientação, restabelece e restaura-nos nesta celebração contigo, que realizamos na tua presença, no teu nome, Pai, Filho e Espírito Santo, sabendo que tu és Deus poderoso e bondoso. No teu nome, Jesus, oramos. Amém. O poder da fé em tempos difíceis. O poder da fé em tempos difíceis. Este é o nosso tema. Tema importante, fundamental neste tempo de muitos medos, como eu lembrei no início, de frustrações, que também penso que todas as pessoas, todas as famílias têm tido alguma frustração nesse tempo, porque existiam coisas que a gente queria fazer e não foi possível. Principalmente havia saídas que queríamos realizar e não foram possíveis. Às vezes coisas até em termos de saúde ou de alguma coisa bem importante para nós, mas não foi possível de fazer, não está sendo possível de fazer. Isso também nos traz frustração às vezes. E aquelas perguntas, até quando vai este período? Como vai ser na minha cidade? Como vai ser no estado? Como vai ser no país? Como vai ser no mundo? E depois, como vão ficar as coisas? E será que o coronavírus volta em algum momento? Vai ter vacina? Como vai ficar? São uma série de perguntas. Talvez este tempo nos trouxe mais para a realidade também e nos faz ver que nós não temos o controle sobre muitas coisas. Na verdade, nós não temos o controle sobre nada. Mas vai ser precioso para você e para mim, se nesse tempo nós descobrirmos, ou nesse tempo nós afirmarmos, que de fato não temos o controle sobre tudo e não temos o controle sobre nada, e de que nós não precisamos disto, mas de que nós podemos colocar todas as coisas sob o controle de Deus. E então Ele nos orientará, Ele nos fortalecerá e Ele nos guiará. Ele já vê lá adiante deste mês, deste ano e para o futuro muito mais adiante também. Este tempo, eu quero convidar então você para que você não negue, não fuja deste tempo. Você também não seja dominado por medo, ansiedade, frustração e essas coisas de que temos falado. Eu quero ler 2 parágrafos de uma mensagem que diz abraçando o momento, abraçando este momento. Ninguém gosta de sentir dor, incerteza, conflitos ou frustrações. No entanto, os tempos de desafio e de miséria e também de dificuldade, eles têm os seus aspectos positivos. As coisas que nos acontecem nesses períodos podem ser mais preciosas do que diamantes. Porque é então que temos a oportunidade de experimentar mais profundamente a presença de Deus. Caminhar passo a passo com Deus. E eu diria, em todos os tempos, em todas as situações, caminhar passo a passo com Deus exige que nós abracemos o momento com todas as suas implicações. Quando você for tentado a sentir medo, frustração ou pânico, pare e veja que Deus está presente. Com Ele, você tem tudo de que precisa para este momento. Para mais adiante,
ele verá e você também verá. Eu quero trazer um relato que foi um fato que ocorreu. E este fato também serve de ilustração para nossas vidas. Uma das figuras mais usadas para descrever quando estamos em dificuldades é dizermos que estamos passando por uma tempestade. E Jesus, com os discípulos, passou por uma tempestade. O texto está contado em Marcos 4, 35 até 41, e eu leio. Esteja acompanhando, meditando, esteja, se você quiser, fechando os olhos, tentando imaginar essa viagem, que foi uma travessia de barco no grande lago de Genezaré, que tem vários quilômetros de extensão, e onde os discípulos com Jesus entraram num barco para fazer uma travessia no final de tarde. E ocorreu uma tempestade. Esteja entrando nesta viagem. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Você não se importa que a gente vai morrer? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança, grande calmaria. Então Jesus lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Deixe essa história falar com você. Deixe os acontecimentos, as cenas, as mensagens, os personagens e o que sentiram falar com você. Vamos lembrar. Número 1. Jesus diz: passemos para a outra margem. Vamos para o outro lado. Eu penso que aqui está um recado para você, para mim, para nós. Vamos passar para a outra margem. Vamos passar para o outro lado deste tempo. Vamos passar para o outro lado e atravessar esses tempos difíceis. Número 2. A história nos diz que veio um grande temporal. Um temporal muito forte. Aqui nos diz que o barco já estava se enchendo de água. A situação ficou crítica. Eu lembro de uma travessia que a gente fez. Neide e Gabriel, eu nunca tinha falado isso para vocês, hoje vocês vão ouvir. Eu senti um medo enorme. Há uns anos atrás, quando a gente fez daquelas viagens de uma ilha para voltar à praia, à cidade, no litoral do Paraná.
E quando a gente estava num barquinho com algumas outras pessoas, o vento veio. E veio muito forte. O barco não era muito grande. Começou a chacoalhar, mas chacoalhar mesmo. Eu pensei, se vai chacoalhar um pouquinho mais forte, eu tenho a impressão que vai virar esse barco. Ou será que o comandante está por dentro? Será que ele está no desespero e não diz nada? Ou será que ele está com a questão sob controle? Mas a gente fica muito angustiado. Por isso o temporal é uma figura interessante mesmo, porque muitas são as situações em que parece que as coisas fugiram do controle. E de fato, fogem do nosso controle. E talvez você esteja sentindo que está fora do controle neste momento também. Veio o temporal. E aqui, entre os discípulos e Jesus, o barco está se enchendo de água, portanto, se continuar um pouco mais, ele vai afundar. A situação ficou crítica. Pergunta para você: o teu barco está assim? A tua vida está assim? Pode ser. Acontece seguidamente. Mas vamos para a terceira cena importante aqui. Jesus está dormindo. Jesus está dormindo. O texto nos diz isso, que havia uma parte lá na popa, na parte mais traseira do navio, do barco, talvez ele não era tão pequeno. Jesus estava provavelmente cansado no final da tarde e deitou lá, estava dormindo. E às vezes parece assim, na tua vida e na minha. Parece que Jesus está dormindo em relação a nós. Nós não conseguimos perceber nenhuma ação dele. Mas vamos adiante. Os discípulos, conta o texto, os discípulos clamaram a ele: Mestre, Jesus, você não se importa se a gente vai morrer? O barco está quase afundando, estamos à beira da morte aqui. O que acontece? Eles clamaram a Jesus, Jesus ouviu e interveio. Jesus ouviu e agiu. Sempre que nós clamarmos a Jesus, ele vai intervir. Ele vai agir de alguma maneira. É o que nós vimos no texto do domingo passado, no Salmo 50:15, onde Deus diz: invoca-me no dia da angústia. Me busque nos tempos de angústia, nos tempos difíceis. Eu vou te livrar e tu vais me glorificar. Eu vou te livrar e já te garanto que depois você vai me agradecer pelo que acontecer. Ocorreu também com os discípulos. Jesus acalmou a tempestade. Eu quero dizer uma frase que eu já ouvi e li mais de uma vez. O barco no qual Jesus está, este nunca afunda. Pode vir tempestade, pode começar a entrar muita água, pode ter outros problemas neste barco, mas ele não vai afundar. Jesus não vai deixar ele afundar. Jesus é Senhor sobre todas as coisas, também sobre o clima e sobre tudo. E agora a quinta e última questão, quinta e última cena aqui deste texto. Jesus perguntando. Jesus pergunta para os seus discípulos: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tão medrosos? E certamente essa pergunta chega para nós também. E nós precisamos ouvi-la de Jesus e então agir em relação a ela. Por que você é tão tímido? Ou porque eu sou tão tímido? Porque você é tão medroso ou medrosa? Porque eu sou tão medroso? E Jesus dá uma resposta com uma segunda pergunta. Mas com esta segunda pergunta, ele dá a orientação. Ele diz: por que vocês não têm fé em mim? Ou seja, ele está dizendo: é por causa de que vocês não estão tendo fé. É por causa de que vocês não estão confiando verdadeiramente em mim.
que vocês estão dominados pelo medo. O medo predomina enquanto não há fé, ou enquanto ele é maior do que a nossa confiança em Deus. Mas a fé vence o medo quando nós cremos e confiamos. Por que vocês não têm fé em mim? Por que vocês não confiam em mim? Então, coloquemos a nossa confiança. E fé, do ponto de vista cristão, do ponto de vista bíblico, é algo diferente ou muito maior do que pensamento positivo ou algumas outras coisas meio distorcidas que às vezes nós ouvimos. Eu diria que fé é uma entrega confiante e total a Jesus, em Deus. Eu lembro de uma história que eu muitas vezes usei para jovens, para crianças, para falar da fé, mas eu penso que ela é simples e ao mesmo tempo das melhores para nos ajudar numa compreensão do que é a fé e em vivermos a fé. Nos tempos mais antigos, os poços de água geralmente eram escavados à mão, ou talvez com pá e enxada, eu não sei exatamente. E existem muitos poços, milhares ou milhões pelo mundo. E muitos deles têm vários metros de profundidade, alguns 10, outros talvez perto ou mais de 20 metros de profundidade. E certamente muitos exigiram um grande esforço, um esforço prolongado para serem cavocados. Pois havia a seguinte situação. Um pequeno menino, ele gostava muito de, quando chegava o amanhecer, ir para a cama junto com o seu pai e sua mãe, passar um tempinho lá. E por aqueles dias, o pai dele estava neste processo de escavar o poço. Já tinha começado e já estava bem lá para o fundo. E naquele dia ele saiu cedo, ainda de madrugada, e continuou a escavação. Quando o menino foi até a cama, não encontrou o seu pai. Encontrou só a sua mãe. E ele perguntou para a sua mãe: cadê o papai? A mãe disse: o papai já foi lá para o poço, para continuar a escavação do poço. Queremos água. Eu vou para lá. Tá bom, disse a mãe. Ele saiu de madrugada, era próximo dali, e foi até o poço. E chamou: papai! Papai! E lá, do fundo, lá debaixo da terra, veio a voz do pai: eu estou aqui. Papai! Ele olhou lá para dentro, era ainda escuro, e quando a gente olha para um buraco, ainda mais se não clareou o dia, a gente só vai ver escuridão. Aonde você está? E o papai respondeu de novo: aqui. Mas o menino não via nada. Então o menino disse: eu quero ir aí com você, papai. Então venha, disse o papai. Mas eu não vejo você, disse o menino. Pode pular, eu estou de braços abertos e vou pegar você. E aí você vai estar junto comigo. E o menino chegou bem na beiradinha do poço e disse: lá vou eu! E saltou. E o pai o pegou nos seus braços. E eles estavam juntos. Podemos dizer, este é um salto de fé. É assim que nós podemos fazer com o maior de todos os pais. O mais poderoso, o mais carinhoso, que também sempre está de braços abertos para nós. Para finalizar e aplicarmos em nossas vidas o seguinte: como viver a fé agora nesses tempos difíceis? Como viver o poder da fé nestes tempos difíceis? Número 1,
clame a Jesus e coloque sua situação diante dele. Seja como você estiver, seja qual for a situação, clame, coloque sua situação diante de Jesus. Número 2, coloque a sua confiança em Jesus. Aprendamos com os discípulos a não sermos tímidos. Aprendamos com este menino a nos lançarmos nos braços e no abraço do nosso Deus. As coisas fugiram do teu controle? Fogem muitas vezes. Mas eu penso que Jesus nos pergunta assim, ou mais ou menos assim: por quê? Se as coisas fugiram do teu controle ou do meu controle, você acha que fugiram do meu controle? Vou repetir. Penso que Jesus nos pergunta hoje: por quê? Se as coisas fugiram do teu ou do meu controle, você acha que fugiram do controle de Jesus? Não fugiram, não. Então coloque sua confiança totalmente nele. E número 3, mais adiante, você verá que ele agirá. Você verá os resultados do agir dele. Você e eu veremos e vamos dizer de alguma forma, quanto à tempestade que estamos passando, vamos dizer também: até o vento e o mar lhe obedecem. Até o vento e o mar lhe obedecem. Tudo está sob o controle dele. Amém? Eu convido você para a gente orar. Convido você para a gente falar com Jesus agora. Aí na sua casa, aí no local onde você está. Convide Jesus, fale com Jesus, busque Jesus, convide Jesus para, se não estava, você acha que não estava, convide Jesus para entrar no barco. Se há tempestade, chama por Jesus para entrar nesse barco, no meio da tempestade. Ele não vai deixar o seu clamor sem resposta. Vamos falar com ele sobre isso. Em primeiro lugar, pedindo também o perdão de Deus pela nossa rebeldia, pela nossa falta de fé. Senhor Deus, tantas vezes nós esquecemos das tuas orientações, ou a gente procura seguir os nossos próprios caminhos, queremos resolver do nosso modo. Às vezes nós só voltamos a ti quando não conseguimos mais resolver sozinhos ou do nosso modo. Isso é errado, e isso é tão desgastante, perdemos muito com isso. Mas tu queres estar no barco da nossa vida. Tu queres nos socorrer, tu nos queres ajudar. Mais do que isso, tu queres guiar o barco da nossa vida. E nós queremos entregar o comando hoje. Primeiro pedir perdão, porque às vezes nós queremos o comando sozinhos, do nosso modo. Por toda a falta de fé ou de deixar que a ansiedade, o medo, a frustração nos dominem, eles vêm, mas que eles nos dominem, que eles nos levem a ficar ásperos com os outros, que eles nos levem a ficar constantemente irritados ou tão desanimados e frustrados que não saímos mais disso. Nós pedimos por perdão e perdoamos também os outros quando eles estão assim diante de nós. Pedimos, dá-nos paz, dá-nos o teu amor. E agora eu convido você para a gente também colocar essas nossas cargas e fardos e para termos um momento de alívio e um momento de fortalecimento. Se você quiser, esteja abrindo as suas mãos ou esteja colocando a mão no coração para expressar, para dizer: sim, quero que você esteja aqui, que venha Jesus. Ó Senhor Jesus, nós queremos colocar a nossa fragilidade diante de Ti, colocar os nossos fardos, aquilo que está pesado, e pedir alivia-nos conforme Tu já convidas, dizendo em Mateus 11, vinde a mim, todos que estáis
cansados, sobrecarregados, ansiosos, frustrados, temerosos, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Dá-nos esse teu alívio. E nós pedimos o que tu dizes mais ali. Aprendei de mim. Sim, ensina-nos a viver contigo. E faz-nos experimentar a promessa que tu ainda acrescentas, quando tu dizes, e achareis descanso para a vossa alma. Não é acomodação, mas é descanso, é paz, é nova força para prosseguir, para ir até o outro lado. Nós pedimos todas essas coisas e os nossos demais agradecimentos e pedidos por questões materiais, por questões de saúde, por questões de forças e qualquer outra coisa que precisemos, intercedendo pelos outros, a gente ora juntos como tu, Jesus, nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E receba a bênção, seja fortalecido por Jesus, por Deus. Que te abençoe Deus, o nosso Papai do céu. Que te abençoe Jesus Cristo, aquele que quer nos acompanhar nas tempestades, está no nosso barco, no barco da nossa vida. E que o Espírito de Deus venha sobre você e esteja em você. Amém. Eu convido para a gente cantar algumas partes deste hino que a gente cantou domingo. Inclusive, alguém colocou assim na mensagem do telefone depois, quando comentou a mensagem, estou cansado, cansada, mas quero ir adiante, firme nas promessas de Jesus. Então, firme-se, vamos encerrar firmes nas promessas de Jesus. A primeira estrofe eu apenas leio para você receber e ter essa mensagem no seu coração. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. E aí o refrão. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. A segunda estrofe fala de tempestades. Veja que interessante. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar ou abalar. Pelo verbo eterno, por Jesus, eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Cante comigo essa estrofe. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Ouça a terceira estrofe. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação ou perdão no sangue para mim, o sangue de Jesus. Plena liberdade, gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Cante o refrão. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. E a última para encerrar. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme,
enfrentando tempos difíceis? Sim, mas viva no poder da fé com Jesus. Amém? Um abençoado final de semana para você.